Lucas 1, de 26 a 38. Este é o texto nosso desta noite. Nós ouvimos contar do nascimento de Jesus, e eu não vou nem me atrever a repetir, porque agora qualquer coisa que eu fale aqui ficou desbotado, perto daquilo que vocês assistiram. Então não vou tentar concorrer e recontar novamente, mas eu quero apenas dizer para vocês a respeito de tudo que essa história traz para nós de singularidade, de tudo que essa história traz para nós de majestoso, de tudo que essa história tem a ver com a minha e com a sua vida. Então, Lucas 1, de 26 a 38, que nós lemos aqui no início do culto, que também foi contado através das músicas e também através do filme, essa é a história do Natal. E o Natal é nada mais, nada menos do que a história da singularidade, da majestade de Jesus Cristo. Jesus não é um homem qualquer. Jesus não foi um milagreiro, como muitos querem dizer que ele foi. Jesus não foi apenas um personagem da história. Jesus também não foi apenas um fantasma que viveu ou que apareceu entre os homens num determinado tempo. Jesus não foi apenas aquele paz e amor que viveu de bem com todo mundo, que simplesmente se deu bem com todas as pessoas. Essas são caricaturas que tentam colocar em Jesus. Essas são imagens, são slogans que tentam associar a Cristo, que não fazem jus ao que Cristo é de fato e ao que Ele realizou. O Natal é uma boa oportunidade para nós voltarmos para as Escrituras e olharmos tudo o que a Bíblia nos apresenta como sendo o sentido do Natal, como sendo aquilo que Cristo é. Cristo é singularmente majestoso por uma série de questões que eu quero rapidamente citar para vocês. Em primeiro lugar, Natal conta a singularidade da majestade de Cristo quando mostra a sua origem. E qual é a origem de Jesus? Neste texto e no vídeo que nós vimos muito bem e ouvimos que o Senhor Jesus veio a este mundo por uma obra do Espírito Santo de Deus, por uma decisão do Deus Pai, por uma decisão do Deus Trino, que desde o princípio dos tempos, antes que houvesse a própria criação, Deus já havia determinado que o seu Filho viesse a este mundo. E este Filho foi revelado ao longo de toda a história do Antigo Testamento como aquele que viria para redimir, para salvar, para ser o grande redentor, o Messias redentor do povo. Ele tinha que ser um homem, mas ao mesmo tempo ele tinha que ser um Deus. E então, na sua origem, Jesus não é um filho de Deus, mas o Filho de Deus. Nós todos em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus, mas o Filho unigênito de Deus, não gerado, mas eterno, como Deus o Pai é, este é único e exclusivo, o nome dele é Jesus. E este Jesus que nasceu lá em Belém, este Jesus que nasceu da Virgem Maria, ele não tem como origem simplesmente uma relação entre homem e mulher, mas ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele já existia antes de Maria. Ele já existia antes que qualquer um dos seres humanos do seu tempo. Ele já existia antes que qualquer homem fosse criado e viesse à existência. A sua origem é divina. Ele é coigual a Deus. Ele é coeterno com Deus. Ele é consubstancial com Deus. Ele é aquele que existe desde sempre. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor de sempre e será para sempre. O mesmo ontem, hoje e para sempre. A sua origem é a origem eterna. E então eu não posso simplesmente descrevê-lo como um milagreiro, como um grande homem, como um personagem da história. Ele é aquele que existe antes que todas as coisas existissem. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E depois ele vai dizer que tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo é Jesus Cristo. Ele é a pessoa da Trindade que é descrita como aquele que comunica e aquele que faz. Por isso ele é chamado na Bíblia de o verbo de Deus. Ele é aquele que deu origem a todas as coisas, e a sua origem é antes da origem de todos nós e de todas as coisas criadas, porque ele é eterno.
e ele existe junto com Deus desde sempre. Jesus, como Deus, não teve mãe, e Jesus, como homem, não teve pai. Como Deus, ele não tem alguém que o concebeu, ele existe desde sempre. E como homem, ele não foi concebido por um outro homem, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. E então este Jesus, a quem nós adoramos, a quem nós reverenciamos, de quem nós nos lembramos neste Natal, é um Jesus singularmente majestoso. Ele está separado de nós por essência e por origem, mas ele está perto de nós, porque ele deixou a sua glória, deixou as regiões celestiais, deixou a sua habitação eterna, para colocar os pés nesta terra onde nós vivemos, para, como diz as Escrituras, tabernacular conosco, para entrar num relacionamento íntimo com aqueles a quem ele veio salvar, para demonstrar amor, para nos salvar, para nos libertar do cativeiro das trevas e do pecado. E então é importante que nesta noite você guarde algo singular na sua vida. Jesus, ele por sua origem é singular e majestoso. Ele não é como você, ele não é como eu, ele não é como nós. Ele é o Filho de Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas Jesus é singularmente majestoso, não só pela sua origem, mas ele é singularmente majestoso pelo seu caráter. Veja só, lá em Salmos, no capítulo 51, diz que todos os homens são concebidos em pecado, e são gerados em meio à iniquidade, e portanto todos nascem maculados com o pecado. Ainda que você tenha apenas poucos anos de vida, como as crianças que estão aqui, o pecado faz parte da nossa essência. Faz parte da nossa essência porque herdamos isso. A culpa do pecado, a essência do pecado, a escravidão ao pecado, nós herdamos tudo isso dos nossos pais. Mas não só isso. Quando nós começamos a agir por nós mesmos, nós começamos a pecar, está no nosso DNA o pecado. Mas Jesus não foi assim, ele não foi gerado por homens. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Então o seu caráter é desde do seu nascimento um caráter santo. Ele é singularmente majestoso, porque diferente de mim, diferente de você, ele não nasceu com uma inclinação para pecar, para desobedecer, para transgredir, para simplesmente se rebelar contra os seus pais, como a maioria das crianças fazem, os adolescentes fazem, os jovens fazem, os adultos fazem. Mas não só quanto ao seu nascimento, o seu caráter é diferente, porque quando Jesus começou a fazer coisas, ele não começou e nem continuou e nem de contínuo praticou o pecado. Mas a Bíblia diz que ele viveu sem pecado. Ele foi tentado como nós, mas ele não cedeu à tentação. Ele foi posto em situações de pressão, em situações difíceis, e ainda assim ele permaneceu santo. Ele não cometeu nenhum pecado. Jesus é singularmente majestoso por causa da sua origem, mas também por causa do seu caráter. Mas não só isso, Jesus é singularmente majestoso também por causa da sua obra. Por que Jesus veio a este mundo? Bom, eu preciso recordar um pouco do passado. Primeiramente, João capítulo 1 diz que Jesus foi o criador deste mundo. Ele é que fez todas as coisas. Lá no princípio, quem estava criando era o Senhor Jesus. Ele criou tudo. Mas não só criou, ele criou e comunicou aos homens a vontade de Deus. Os homens transgrediram a vontade de Deus, os homens pecaram e os homens caíram. E Deus novamente vai se comunicar com os homens através de Cristo, e vai revelar-lhes que ele tem um caminho de salvação. E o caminho de salvação é exatamente através de um filho da mulher, que nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. E então Jesus começa a ser anunciado desde o passado, desde o princípio ele vai sendo anunciado. E as pessoas vão vivendo e esperando e ansiosamente expectando pelo Messias, que iria salvar o homem dos seus pecados. Alguém poderia dizer assim: salvar do que mesmo, pastor? Olha, pecado é uma coisa muito feia. Eu não sou um santo, mas eu também não vivo fazendo nada para que eu mereça o inferno. Se você lembrar dos relatos bíblicos a respeito da queda do homem lá no Jardim do Éden, você vai se lembrar que o homem caiu porque ele transgrediu um mandamento de Deus, um único mandamento. E esse mandamento era uma lei dietética. Deus disse: não coma isso, e o homem comeu. E este único pecado colocou a vida humana em desgraça. Agora pense bem, se um pecado dietético, alguma coisa que Deus proibiu ao homem para que ele não comesse, gerou todo esse transtorno,
compare o pecado de Adão de comer algo que Deus diz para ele não comer, com os pecados que nós cometemos todos os dias, com os pensamentos que passam pela nossa mente, com as palavras que saem da nossa boca. Compare o pecado de Adão com as coisas que nós fazemos, com as coisas que nós fazemos no oculto, com as coisas que nós fazemos publicamente. Compare isso e perceba: será que eu estou salvo? Será que eu posso por mim mesmo alcançar a salvação? A mensagem que nós lemos e cantamos aqui nesta noite diz que não. Diz que foi necessário que o próprio Deus enviasse o seu Filho a este mundo para realizar a obra que nenhum de nós pode fazer, que é a obra da redenção. Ele não só é o Criador, mas Ele também é o Salvador, Ele também é o Redentor. E por que Ele é o Redentor? Permita-me explicar algo que talvez você nunca ouviu. E esses dias no hospital eu falei sobre isso e algumas pessoas falaram: pastor, nunca ouvi esse negócio. Isso aí faz sentido. Veja, lá no 3º século, alguém muito inteligente, lendo a Bíblia, observando todos os fatos que a Bíblia relata sobre a nossa redenção, ele fez uma proposição que foi usada na teologia durante muito tempo e é usada até hoje. Ele falou sobre a lei da satisfação. A lei da satisfação propõe o seguinte: que quando você agride uma pessoa que é seu igual, por exemplo, você é um plebeu dentro de uma monarquia, e você agride um outro plebeu, você faz alguma coisa que o aborrece, você só precisa de um amigo de vocês que seja um plebeu também, que vá lá e te represente e resolva o teu problema, porque a sua dívida nunca é do seu tamanho, a sua ofensa nunca é do seu tamanho, mas a sua ofensa é sempre proporcional ao ofendido por você. Portanto, se você ofender alguém igual a você, você só precisa de alguém que seja igual a essa pessoa para te representar e resolver o problema. Mas se você ofende alguém como um rei, você tem um grande problema nas mãos, porque a sua ofensa não será do seu tamanho, a sua ofensa será do tamanho do rei. É muito fácil de perceber isso quando você vai numa repartição pública. Você chega numa repartição pública, tem uma lei estampada lá e está escrito lá bem assim: desacatar funcionário público no exercício das suas funções é crime. Por quê? Porque ele está representando o Estado. E a ofensa é de qual tamanho? É do seu tamanho? Não, é do tamanho do Estado. E assim também lá nas cortes e nas monarquias, ofender um rei simbolizava adquirir um problema, uma dívida que era do mesmo tamanho de um rei. E ainda assim você poderia conhecer um outro rei que fosse lá e conversasse com aquele rei, te representasse e resolvesse o seu problema. Agora, esta é a lei da satisfação. A lei da satisfação diz: e quando você ofende alguém, a ofensa é do tamanho do ofendido e não do ofensor. E para satisfazer, você precisa de alguém do tamanho do ofendido para ir lá te representar e pagar o teu problema, pagar a tua dívida. A questão é que nós cremos que só existe um Deus. E o que acontece então quando você ofende um Deus eterno? O que acontece quando você ofende um Deus infinito? O que acontece quando você ofende um Deus todo-poderoso? O que acontece quando você ofende um Deus onisciente, onipotente, onipresente? Qual o tamanho da sua ofensa? Quando eu transgrido uma lei de Deus, qual o tamanho da minha ofensa? Qual o tamanho da minha dívida? Será que eu posso pagá-la? Eu que sou finito, eu que sou limitado, eu que sou pequeno, posso pagar uma dívida que é do tamanho do ofendido, que é eterno, que é infinito, que é onipotente? Eu não posso pagar essa dívida. E todos os dias, desde o nosso nascimento, cada pensamento, cada palavra e cada ação nossa que não está de acordo com as Escrituras é uma ofensa do tamanho de Deus. Sabe por que Jesus é singularmente majestoso? Porque Ele era o único, e Ele é o único que pode resolver o meu problema com Deus. Por quê? Porque Ele pode me representar legalmente, porque Ele é homem. E Ele pode pagar a dívida, porque Ele também é do tamanho de Deus. Ele também é eterno. Ele também é infinito. Ele também é onipotente. Ele é coexistente com Deus. Ele é consubstancial com Deus. Se você sempre se perguntou por quê? Por que a Trindade? Está aí uma boa resposta do porquê a Trindade. Uma vez que só existe um Deus, se esse Deus não fosse trino, nenhum de nós poderia ser salvo.
Mas Jesus é singularmente majestoso em sua obra, por quê? Porque Ele vem a este mundo, assume o nosso lugar e nos substitui diante de Deus. Então eu e você, que nascemos em pecado, cometemos pecado, vivemos durante muito tempo escravizados ao pecado, nós precisávamos de um Redentor, de um Salvador, e esse Redentor é Cristo. Ele nos substituiu na cruz que era nossa, Ele pagou a dívida que é minha e que é sua, e Ele nos deu a garantia de que um dia nós poderemos, por meio dele, morar junto com Deus em harmonia e em paz por toda a eternidade. Mas para isso é necessário que você creia nele. Não basta que você vá participar de um culto no Natal, não basta que você construa na sua casa um presépio para lembrar de Jesus, não basta que você leia alguma coisa ou ouça alguma música sobre o Natal em sua casa na época do final de ano. É necessário que você creia neste Jesus, que é singularmente majestoso, que realizou esta obra de valor incalculável pela minha e pela sua vida. Ele é o único que pode salvar, porque a obra dele é a obra salvífica, é a obra da transformação, é a obra da justificação, é a obra que restabelece a comunhão entre nós e Deus. E eu e você precisamos dessa obra. Eu já criei algumas décadas atrás em Cristo Jesus, pela misericórdia de Deus. Ele teve misericórdia da minha vida. Eu não sou fácil, mas Deus teve misericórdia de mim, Ele tem misericórdia de você também. E Ele tem amor por você também. Se não tivesse, você não estaria aqui de jeito nenhum. A única força neste universo capaz de trazer um homem para dentro de uma igreja é o Senhor Jesus. Se você está aqui nesta noite é porque o Senhor te ama, senão Ele não deixaria com que você chegasse aqui. Alguma coisa aconteceria e você iria para outro lugar. Mas você veio aqui porque o Senhor te ama. E hoje você ouviu a respeito de Jesus. Talvez de uma maneira como você nunca ouviu antes através das crianças, mas ouviu, e Deus foi generoso com a sua vida. E então neste Natal conheça alguém que é singularmente majestoso na sua origem, singularmente majestoso no seu caráter e singularmente majestoso na sua obra, porque a obra que Ele realizou é a obra que ninguém poderia fazer no seu lugar. Mas eu quero convidar você não apenas a conhecer Jesus de verdade, mas eu quero convidar você a participar do reino de Deus. Jesus é singularmente majestoso, por fim, por causa do seu reino. O reino que Jesus começou é um reino diferente de todos os outros reinos. O império babilônico surgiu e passou. O império medo-persa surgiu e passou. O império persa se levantou e passou. O império grego se levantou e passou. O império romano veio e durou bastante, mas acabou. A dominação dos países europeus colonizadores durou muitos anos, mas também acabou. A influência de países como os Estados Unidos durou e dura ainda durante muito tempo, mas vai passar também. Mas eu conheço um reino, e pela misericórdia de Deus eu faço parte dele, e muitos aqui também fazem, um reino que foi iniciado pelo Senhor e que jamais passará, um reino que é eterno, um reino que quando este mundo acabar, este reino continuará para sempre. E para participar deste reino, você não vai conseguir por meio dos seus méritos, você não vai conseguir participar deste reino fazendo coisas boas ou boas obras. Você só pode participar deste reino se você receber o Senhor deste reino em seu coração como Salvador e sustentador da sua vida. E eu sugiro a você, até por uma questão de prudência, que você conheça esse Senhor e se renda a Ele, porque o teu reino, o reino do qual você participa, vai acabar, mas cedo ou mais tarde ele passará, mas o reino do Senhor jamais passará. Jesus é singularmente majestoso, porque o seu reino é um reino de caráter espiritual, o seu reino é um reino de justiça, o seu reino tem a extensão que nenhum outro reino tem, o seu reino está em todas as línguas, em todos os povos, em todas as nações, em todos os tempos, e não há como deter o reino de Deus. É um reino que cresce, e é um reino que cresce, e é um reino que jamais acabará. Ah, pastor, eu não mereço fazer parte deste reino, eu não tenho o que é necessário para fazer parte deste reino. Eu quero dizer para você, este reino só pode ser tomado pela fé, e só pode ser recebido graciosamente, porque ninguém tem dinheiro para comprar uma passagem para lá, ninguém pode tirar um passaporte para esse reino, você só pode ganhá-lo. Jesus Cristo entregou a vida dele lá na cruz do Calvário,
para dar a você acesso a esse reino. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O reino do meu Pai, o meu reino, é um reino sempre eterno. É um reino que existirá para sempre. E Jesus disse então: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vocês vão achar descanso em mim. Se você está cansado no final deste ano, eu quero convidar você a conhecer o único que pode trazer descanso para o seu coração e para a sua alma, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande monarca deste reino, que é o reino de Deus. A igreja é uma agência desse reino. Ela anuncia este reino. E hoje nós estamos aqui anunciando para você. Esta noite foi uma noite toda programada para nós entregarmos esta mensagem para você que veio aqui. Jesus quer salvar a sua vida, porque Deus te amou desde a eternidade, com um amor eterno, e com benignidade Ele tem atraído você, atraiu seus filhos, e Ele tem chamado você, e agora Ele te chama no final de 2014 para dizer para você: está na hora de você conhecer o meu filho, que é singularmente majestoso. Ele é a salvação que eu proporcionei para você. Creia nele e será salvo tu e a tua casa. Quero convidá-los a ficarem de pé e nós vamos orar. E eu gostaria de desafiar você que ouviu esta mensagem. Enquanto eu estiver orando, você pode no seu coração confirmar a oração que eu estou fazendo aqui na frente. Aí você pode dizer uma palavra amém, que você concorda com o que eu estou orando. Você pode se render agora, nesse momento, diante do Senhor Jesus, apenas confirmando que o que eu estou orando aqui é a oração que você quer fazer para o Senhor. Ou você pode você mesmo, com as tuas palavras, dizer para o Senhor: Senhor, hoje eu quero receber este Jesus. Este Jesus que lá em Belém, quando ele ainda era alguém para nascer, não foi recebido pelos homens. Alguém que foi simplesmente condenado pelos judeus naquele tempo. Hoje eu quero recebê-lo em meu coração. Você pode falar essas palavras para o Senhor e Ele te ouve aí onde você está. Mas em nome de Jesus eu apelo a você: não saia daqui sem colocar sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Porque as oportunidades que Deus nos dá, nós não sabemos por quantas vezes Ele vai repetir essas oportunidades a nós. Hoje de manhã nós lemos sobre um homem que não teve nenhuma oportunidade mais. Teve décadas de oportunidade, mas um dia Deus disse para ele: foram contados os teus dias, eu te coloquei na balança e acabou. Hoje o Senhor te dá uma oportunidade de graça. Receba o Senhor Jesus e você será salvo junto com a sua casa. Senhor Deus, muito obrigado pela mensagem que ouvimos e vimos aqui nesta noite. Obrigado, Deus, porque em tudo que ouvimos e vimos e refletimos, Cristo está no centro. Cristo está majestosamente sobre tudo. E nós, ó Deus, te agradecemos, porque em Cristo Jesus nós encontramos o sentido da nossa vida. Em Cristo Jesus nós encontramos o propósito. Em Cristo Jesus, ó Deus, nós nos reencontramos com o Senhor. Em Cristo Jesus nós voltamos a ter esperança. Em Cristo Jesus, o verdadeiro Natal, nós encontramos a singularidade e a majestade do Senhor, porque Ele veio de Ti, Ele é Deus como o Senhor é Deus. Porque, ó Deus, o caráter dele é diferente do nosso, é santo e puro, porque a obra dele é salvadora, e porque o seu reino é o reino que existirá para sempre. Ó Deus, e quanto a nós somos pecadores, errantes, desobedientes, ó Deus, teimosos e maus. Mas nós te agradecemos, ó Deus, porque apesar de tudo que nós somos, o Senhor nos amou antes da fundação deste mundo,
E com um amor eterno o Senhor tem proporcionado circunstâncias ao longo de toda a história que nos atraem para o Senhor. E ó Deus, com atos de benignidade o Senhor tem se mostrado a nós dia após dia, e na cegueira muitas vezes nós não vimos, mas hoje, ó Deus, o Senhor escancarou diante de nós a mensagem a respeito do Teu Filho, o Redentor e Salvador. E hoje, ó Deus, nós queremos diante do Senhor uma vez mais reconhecer que sem o Senhor e sem o Teu Filho Jesus nós não somos nada, e nós precisamos dessa redenção gloriosa. Te louvamos, ó Deus, porque já cremos no Teu Filho pela misericórdia do Senhor, e podemos ter novamente esperança em nosso coração. Mas clamamos nessa hora por aqueles, ó Deus, que ainda não tiveram esse privilégio, ó Pai, de reconhecerem em Ti e no Teu Filho Jesus o único e verdadeiro caminho para a eternidade no céu com o Senhor. E então, ó Deus, nesta noite nós Te louvamos pela oportunidade que o Senhor lhes concede. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que age poderosamente no nosso coração, porque a Tua palavra diz que o Senhor tira o coração de pedra e põe coração de carne. Nós pedimos ao Senhor que, ó Pai, o Senhor quebrante os corações nesta noite, quebrante aqueles, ó Deus, que ainda não se renderam ao Senhor e ainda não têm a Cristo como seu Salvador, que nesta noite, ó Deus, eles possam ter o coração quebrantado pelo Teu Espírito e eles possam crer no Senhor. Que nesta noite seja uma noite de festa no céu, ó Deus, por aqueles que se rendem e reconhecem que só o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus Altíssimo, e o Teu Filho Jesus é o único Rei sobre as nossas vidas, a quem devemos culto, a quem devemos toda adoração, a quem devemos todo compromisso. Que assim, ó Deus, o Senhor realize esta obra no coração de todos aqui, porque se o Senhor não fizer, nenhum homem pode fazer. Ó Deus, então em nome de Jesus e humildemente nós pedimos ao Senhor, completa esta Tua obra no coração de cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta noite, e que não só eles, ó Deus, mas eles e toda a sua casa sejam salvos, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor e para o bem deles. E que a todos nós, ó Deus, o Senhor nos reanime com a mensagem da salvação, e que, ó Deus, este seja o assunto principal nos nossos lábios, para que nós possamos não só essa semana, mas todas as semanas do próximo ano falar a respeito de Jesus e da singularidade e da majestade dele. Ó Deus, muito obrigado pela Tua graça e a Tua misericórdia, muito obrigado pelo Teu favor, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito saber pela Tua palavra, e que, ó Deus, essas palavras não sejam esquecidas jamais no nosso coração e na nossa mente. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.